O que acontece após o último respiro? O self se dissolve no vazio ou atravessa portais além da compreensão humana? Bem-vindo, viajante de alma, ao mistério dos mistérios. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo Bardo Todol, mais conhecido no Ocidente como o livro tibetano dos mortos. Imagine um guia que acompanha você pelos momentos mais enigmáticos da existência. Esse é o papel do Bardo Todol. Este não é apenas um manual sobre o fim da vida, mas um mapa espiritual que revela o que ocorre logo após a morte física. Prepare-se, pois juntos atravessaremos este portal. Exploraremos suas mensagens e talvez compreenderemos um pouco mais sobre o significado de existir. O Bardo Todol foi concebido por Padmasambhava, uma figura lendária do budismo tibetano. Nascido na Índia, ele é reverenciado como Guru Rinpoche, ou Mestre Precioso, e é reconhecido como o responsável por introduzir o budismo no Tibete no século VIII. Padmasambhava não era apenas um monge. Era um mestre espiritual e yogi que dominou técnicas místicas e ensinamentos esotéricos. O Bardo Todol nasceu do desejo desse mestre de guiar não apenas os vivos, mas também os mortos, oferecendo um caminho para a liberação, mesmo após o último suspiro. Desde cedo, Padmasambhava demonstrou habilidades místicas extraordinárias, sendo considerado um Mahasiddha, alguém que alcançou níveis elevados de realização espiritual e desenvolveu poderes conhecidos como Siddhis. Ele foi convidado ao Tibete pelo rei Trisong Detsen, que buscava expandir o budismo e fortalecer o país espiritualmente. Na época, o Tibete era dominado por práticas xamânicas e crenças animistas, baseadas na religião Bon. Essa diversidade espiritual apresentou desafios à propagação do budismo. Ao chegar ao Tibete, Padmasambhava enfrentou resistência cultural e espiritual. Deuses e espíritos locais se opuseram ao budismo e ele usou seu conhecimento de magia e rituais tântricos para harmonizá-los. Essa integração foi essencial para estabelecer uma base espiritual duradoura. Assim, Padmasambhava fundou o primeiro mosteiro budista do Tibete, o monastério Samye, e começou a transmitir ensinamentos sobre mente, realidade e o ciclo de existência, conhecido como Samsara. No budismo tibetano, a morte não é vista como um fim, mas como um estado de transição, um momento de abertura para a liberação espiritual. Padmasambhava percebeu que no momento da morte, a mente se torna mais receptiva à verdade final. Ele reconheceu essa como uma oportunidade única para a libertação, mas também sabia que a maioria das pessoas, ao morrer, está presa em ilusões e medos. Sua missão foi criar um guia que pudesse ser recitado para os mortos ou estudado em vida, preparando a mente para os bardos, estados de transição após a morte. Com compaixão, ele buscou aliviar o sofrimento e abrir caminhos para a iluminação, mesmo em meio à incerteza. O Bardo Todol é uma expressão dessa compaixão. Padmasambhava sabia que muitas pessoas não alcançariam a iluminação em vida, mas viu na morte uma última oportunidade. Assim, ele forneceu instruções para reconhecer a luz clara, a manifestação pura da mente no momento da passagem. O Bardo Todol descreve 3 estados principais, ou bardos, pelos quais a alma passa. O primeiro é o Shikai Bardo, o momento da morte. Nele, a alma experimenta a dissolução do corpo físico e a libertação da consciência das limitações materiais. Nesse estado, encontra-se diante da luz clara, primordial, descrita como pura, infinita e apaixonante. A luz clara representa a natureza absoluta da mente, um estado de consciência pura e sem dualidade, medo ou apego. Para os praticantes espirituais, o Shikai Bardo oferece a possibilidade de liberação final. Se a alma reconhecer essa luz como sua essência, alcança-se instantaneamente o Nirvana, eliminando a necessidade de passar por outros estágios. Esse reconhecimento é uma experiência
direta da verdade, onde todas as ilusões e identidades se dissolvem. Contudo, para os não preparados, a intensidade dessa luz pode ser assustadora. Dominados pelo medo e pelo apego, muitos não a reconhecem como sua verdadeira natureza, perdendo a chance de liberação. Assim, a alma avança para as próximas fases do bardo, enfrentando visões mais limitadas e distorcidas, moldadas por tendências kármicas. Esses estágios adicionais continuam a oferecer oportunidades de compreensão e liberação, guiando a alma pelo caminho da transcendência. Dando continuidade à nossa exploração do bardo Todol, seguimos agora para os estados subsequentes do processo de transição após a morte. Como Carl Gustav Jung afirmou, os deuses e demônios são projeções do inconsciente, poderosos e inescapáveis, até que sejam compreendidos como partes de nós mesmos. No Shikai Bardo, a alma encontra-se em um estado de consciência, separado do corpo físico, imersa em uma dimensão onde as fronteiras tangíveis deixam de existir. Nesse estágio, a mente projeta imagens internas, que podem surgir como figuras angelicais ou visões assustadoras e distorcidas. Este bardo revela a essência da mente, expondo tudo o que foi reprimido, desejado ou temido de forma intensificada. As visões no Shikai Bardo refletem os estados emocionais e kármicos acumulados pela alma ao longo do tempo, dividindo-se em duas categorias principais: visões pacíficas e visões malignas. Na fase das visões pacíficas, a alma é recebida por imagens de deuses benevolentes e iluminados. Essas figuras, que podem se manifestar como Budas, Bodhisattvas ou deuses da luz, representam as qualidades positivas cultivadas pela alma. Elas emanam serenidade e oferecem uma sensação de paz. Entretanto, para uma mente impreparada, essas visões podem ser incompreendidas, levando a dúvidas e hesitação. Se a alma não reconhece a natureza pacífica dessas visões iniciais, ela é confrontada por figuras mais intensas e ameaçadoras, conhecidas como deuses malignos. Essas manifestações representam medos, raivas e desejos reprimidos, surgindo em formas monstruosas. É importante destacar que essas figuras não são entidades externas, mas reflexos das emoções internas e apegos que mantêm a alma presa ao ciclo do sofrimento. O Chonyad Bardo é descrito como um estado em que a mente, livre das limitações físicas, manifesta-se de forma pura e amplificada. As visões que surgem, embora pareçam sonhos, possuem uma clareza impressionante, pois a mente experimenta suas energias internas sem filtros. Esse estado é uma oportunidade para aprendizado e iluminação, pois cada visão representa um aspecto da alma que precisa ser integrado ou transcendido. Para aqueles que conseguem manter a consciência durante este bardo, torna-se evidente que todas as visões, sejam pacíficas ou malignas, são apenas projeções mentais. Reconhecer essa verdade permite dissolver o medo e alcançar a liberação. Neste momento, o bardo Todol aconselha a alma a focar na luz clara, a essência primordial da mente, descrita como uma radiação vasta e pura. Reconhecer essa luz é a chave para a liberação total, pois ela representa a verdadeira natureza de todos os seres. É o sol, por trás das nuvens de visões, a luz imutável apesar das projeções mentais. Se a alma consegue enxergar além das visões e se concentrar na luz clara, ela pode alcançar a iluminação e transcender o ciclo da reencarnação. Mas, entanto, para a maioria, as visões parecem tão reais e significativas que torna-se difícil ver além delas. Por essa razão, o bardo Todol recomenda o treinamento espiritual durante a vida, para contemplar a verdadeira natureza da mente. Essa prática permite que, mesmo diante das visões intensas do bardo, o praticante mantenha o foco na luz clara e encontre paz. Medo e apego são as maiores barreiras à liberação. As visões podem provocar medo profundo, especialmente as mais aterrorizantes.
que refletem aspectos sombrios da psique. Esse medo cria um senso de separação, impedindo a alma de reconhecer as visões como partes de si mesma. A alma pode desejar fugir dessas visões ou se apegar a elas, especialmente as pacíficas, permanecendo assim ligada ao ciclo do samsara. Para quebrar esse ciclo, é necessário reconhecer as visões como ilusórias. No budismo tibetano, esse conceito é conhecido como shunyata, ou vacuidade. Compreender essa vacuidade permite observar as visões sem apego ou medo, percebendo-as como expressões temporárias da mente. A experiência do bardo não é uma punição, mas um processo revelador em que a alma se confronta com o espelho de sua própria mente. Esse teste distingue aqueles prontos para a liberação daqueles que ainda precisam continuar suas jornadas de aprendizado através da reencarnação. Finalmente, chegamos ao Siddhipa Bardo, a última fase, onde a alma enfrenta o momento crucial de escolher seu próximo corpo. Essa escolha é determinada pelas energias acumuladas de ações, pensamentos e intenções, o karma. Neste ponto, tudo o que foi vivenciado até agora converge para moldar o próximo destino. A alma, após passar pelos estágios anteriores, chega num estado de densidade psíquica, onde o desejo de renascer se intensifica. Medo e apego ainda não resolvidos impulsionam a alma em direção a um novo corpo. O Siddhipa Bardo ensina que as inclinações kármicas funcionam como marcas sutis, deixando impressões que atraem a alma para circunstâncias e experiências alinhadas ao seu estado interno. Assim, a jornada espiritual continua, oferecendo novas oportunidades para crescimento e liberação. Seguindo adiante em nossa exploração do Bardo Todol, entramos agora na última fase do ciclo de transição, o Siddhipa Bardo. Esta etapa revela os momentos decisivos em que a alma é guiada por seus desejos, medos e impulsos kármicos na escolha de seu próximo corpo. Se a alma carrega medos intensos ou desejos incontroláveis, essas emoções moldam diretamente a forma de sua próxima vida. No Siddhipa Bardo, a mente experimenta visões associadas ao processo de renascimento. Essas visões frequentemente incluem imagens de casas em união, simbolizando a criação de uma nova existência. Aqui, a alma é atraída para um novo corpo, impulsionada por tendências emocionais e kármicas inconscientes. Segundo o Bardo Todol, essa experiência pode ser altamente vívida e envolvente, mas também oferece uma última chance para a transcendência. Aqueles que conseguem manter a calma e a lucidez nesse estado têm a oportunidade de escapar do ciclo de renascimento e escolher o caminho da liberação. Esse é o objetivo dos praticantes espirituais: reconhecer essas visões como manifestações efêmeras e vazias da mente. O Siddhipa Bardo representa, assim, uma tempestade psíquica, onde o desejo de continuar existindo e ser novamente toma uma força quase irresistível. A escolha de um novo corpo não é consciente, mas instintiva. A alma é guiada por padrões kármicos que moldam as características de sua próxima encarnação. O novo corpo é um reflexo do que a mente precisa experienciar ou resolver, alinhando-se ao desenvolvimento espiritual acumulado. Entretanto, muitas almas, sem a preparação necessária, acabam renascendo em condições adversas, perpetuando ciclos de sofrimento. Aqueles que conseguem ver além dessas ilusões podem alcançar um estado em que, em vez de renascimento, unem-se à luz clara, a essência primordial da mente. O Bardo Todol ensina que a preparação para essa última etapa começa na vida.
Contemplando a natureza dos desejos e medos enquanto estamos vivos, fortalecemos nossa capacidade de desapego. Práticas espirituais como a meditação e a reflexão sobre a morte ajudam a mente a permanecer equilibrada diante das turbulências do Siddhipha Bardo. Essa preparação permite que a alma enfrente o Siddhipha Bardo com serenidade, reconhecendo que vida e morte estão interconectadas. O ciclo de renascimento é apenas uma expressão contínua de escolhas e percepções. Libertar-se dos apegos significa libertar-se do ciclo de renascimentos, alcançando a iluminação, o estado onde não há mais identidade fixa ou ilusão. O Siddhipha Bardo, portanto, não é apenas um texto religioso ou um conjunto de crenças esotéricas, mas um instrumento de autoconhecimento. Ele serve como um espelho para a mente e um mapa para o destino espiritual, ensinando-nos que a morte não é o fim, mas um portal para novos começos. O Bardo Todol nos convida a contemplar profundamente nossa existência. Como Ram Dass disse, quando você morre, há apenas uma questão que importa: quanto você amou. Nesse sentido, o livro tibetano dos mortos nos leva a refletir sobre nossas vidas. Estamos prontos para essa jornada final? Estamos preparados para abandonar tudo o que acreditamos ser? Talvez, ao contemplar esses ensinamentos, possamos não apenas nos preparar para a morte, mas também aprender a viver verdadeiramente. Se essa jornada para o desconhecido ressoou com você, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Deixe-nos saber nos comentários o que mais te intriga sobre a vida após a morte. O caminho do conhecimento é longo e juntos podemos explorar os maiores mistérios da existência. Obrigado por assistir.